Boa noite, meninas. Deus abençoe a cada uma de nós. Mais uma vez estamos aqui reunidas no nome do Senhor Jesus, pela misericórdia do Pai, para meditarmos na palavra de Deus. Estudando o livro de Deuteronômio, já estamos no capítulo 10, e a gente vai perceber todo esse cuidado que Moisés está tendo com o seu povo, preparando essas pessoas para tomarem posse da bênção. Às vezes a gente tem essa consciência de que as bênçãos precisam ser entregues para aquelas pessoas que já têm algum preparo. Sempre a gente comenta, né? Pessoas que vão para a igreja na miséria, Deus abençoa, acabam ficando com a vida financeira satisfatória, e logo depois essas pessoas se afastam de Jesus. Ou seja, não tinham preparo para receber a bênção. Elas acabaram, começaram buscando em Deus seus milagres, né, suas respostas, mas elas no caminho se perderam daquele que nos dá o milagre. A pessoa vai atrás da bênção e, não estando preparada para receber o autor da bênção, acaba se desviando. O cuidado de Moisés é que essas pessoas estejam preparadas antes de receber a bênção. Caramba, a terra prometida era uma bênção absurda, né? Era casa, era plantação, era criação de animais, tudo ia ser entregue nas mãos deles, meio que de mão beijada, né? Eles teriam que guerrear, mas vamos combinar, quem ia à frente das guerras era sempre o próprio Deus. Então, a vitória já estava garantida. Eles só precisavam confiar e obedecer, né? Confiar no cuidado de Deus e obedecer o mandar de Deus. Só precisava isso. Mas sem maiores delongas, vamos buscar o Espírito Santo, pedir para que ele venha nos dar a direção nessa meditação de hoje, ok? Oremos, Senhor, nosso Deus, querido Pai, estamos aqui mais uma vez reunidas e nós te agradecemos de todo o nosso coração, meu Pai, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, porque o Senhor tem nos proporcionado esses momentos, porque o Senhor tem aberto a nossa mente, o Senhor tem fortalecido a nossa alma, o Senhor tem nos trazido consciência de que o Senhor realmente tem cuidado de nós, em todos os sentidos. Nós estamos aqui sendo cuidadas pelo Senhor. A tua palavra, ela é uma professora para nós. A tua palavra, ela é medicina para nós. A tua palavra, ela nos serve de bússola, ela nos é como um guia. A sua palavra nos satisfaz em tudo. Ela é alimento, ela é o socorro na hora mais necessária. Em tudo que nós temos necessidade como seres humanos aqui nessa terra, a tua palavra é capaz de nos suprir, aumentar a nossa fé e, aliás, despertar a nossa fé. Tudo isso através da tua palavra. Então, de verdade, Deus, nós amamos a tua palavra, nós temos apego à tua palavra, e nós amamos que o Senhor tem nos dado da tua palavra o entendimento, e pedimos hoje mais entendimento, queremos aprender mais do Senhor. O Senhor, Espírito Santo, é o nosso mestre, o nosso consolador, o nosso guia, o nosso auxiliador, nosso ajudador nessa caminhada até a salvação. Então, que o Senhor venha hoje falar forte aos nossos corações, fala a nossa alma, fala coisas, meu Pai, que nós estamos precisando ouvir, e nos dê coragem para obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ensinar essa noite, e nos prepara para receber as bênçãos que Deus tem para nos dar, inclusive a maior delas, que é a salvação das nossas almas, é entrar no reino dos céus, é realmente fazer parte dessa grande família celestial. Nos dê, meu Pai, as condições necessárias para que possamos usufruir dessas bênçãos maravilhosas. E nos dê, meu Pai, o entendimento, o temor, para que a gente, de forma alguma, rejeite isso,
Não permita, meu Pai, que a gente venha olhar para trás e ter saudade do mundo. Nos ajuda, nos auxilia. Faça, meu Pai, com que as nossas vidas e o teu chamado nas nossas vidas não seja em vão. Que nós tenhamos propósito e que nós sejamos capazes de cumprir todo o teu propósito aqui nessa terra. Te agradecemos por tudo. Fala conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10. Ele vai começar assim. Naquele tempo, o Senhor me disse: talha duas tábuas de pedra, como as primeiras, e vem até a mim no monte, e faz uma arca de madeira. Bacana a gente ver isso aqui, ó, que quando Deus ele leva Moisés naquele primeiro momento, no primeiro momento, ao monte, ele dá as primeiras duas pedras com os escritos, escrito lá pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo. Quando Moisés desce do monte, ele encontra o povo perturbado, envolvido com a idolatria. Aquele momento do bezerro de ouro. Enfim, Moisés vai lá, destrói tudo, faz uma limpa, né? Passa a faca em todo mundo que não queria realmente servir a Deus, o próprio Deus criar a situação de que essas pessoas que estavam ali e obstinadamente não queriam servir a Deus, essas pessoas acabam morrendo naquele momento. Há uma limpa com a intenção de se fazer uma limpeza espiritual dentro de Israel, naquele momento. Então, acontece de Moisés mais uma vez subir o monte, o próprio Deus convoca ele para isso. Ele sobe o monte para receber outra vez os 10 mandamentos. E é como a gente vê aqui, Moisés, ele relembrando esse tempo. Naquele tempo o Senhor me disse, talha duas tábuas de pedra, como as primeiras, e vem até a mim no monte. Por quê? Porque ele ia dar novamente as mesmas leis. Lembrando, pessoal, que há a necessidade do ser humano ele ter seus limites. Não vamos imaginar que as leis eram como se fossem cercas para prender o ser humano, impedir que o ser humano fosse além ou fosse aonde quisesse. O objetivo das leis de Deus, dos mandamentos, o objetivo da vontade de Deus é realmente nos proteger de nós mesmos, para que a gente não ultrapasse determinados limites e a gente venha perder a nossa vida e até mesmo nossa salvação. Então, a lei estava ali criando limites, condições para que aquele povo tivesse uma boa convivência com Deus e com os homens, inclusive consigo mesmo. Essas leis vão ser dadas mais uma vez para que esse povo tenha uma direção, para que essas pessoas saibam aonde elas devem ir e como elas devem ir. Essas leis valem para nós até hoje. Não existe uma sociedade na nossa civilização humana hoje que não seja guiada, né, controlada por leis. Pode ter uma lei aqui diferente do que tem nos Estados Unidos, pode ter uma lei nos Estados Unidos diferente do que tem na Tailândia, mas não tem jeito. As regras sociais, elas são necessárias, justamente para que haja limites e as pessoas não extrapolem, né, aqueles limites, tanto da convivência entre as pessoas, como também no nosso relacionamento com Deus. Mesmo que em outros países, no meio de outros povos, com outras pessoas, essas pessoas tenham uma outra cultura e adorem outros deuses, até mesmo esses outros deuses exigem delas uma forma de se comportarem, de procederem. Existem regras, existem leis,
existem ordenanças. O homem necessita disso. O ser humano necessita disso, de regras. Quando somos crianças, nós testamos nossos pais, ou os responsáveis por nós, para sabermos até onde podemos ir. E aí o pai fala, a mãe fala, o responsável fala, olha, não vai por ali. E aí a gente, criancinha, a gente tenta ir, porque a gente quer descobrir qual a consequência de irmos por ali. Será que realmente vai ser algo ruim? Por que eu não posso ir por ali? Tem algo bom? A gente vai sempre na, na busca de encontrar esses limites. Ou esse limite, no final das contas, vai ser por obediência, a gente vai olhar, não, peraí, minha mãe mandou, eu não vou para lá. Ou esses limites vão chegar pela própria experiência, aí o famoso quebrando a cara. Vou lá, vou sofrer, vou enfiar o dedo na tomada, vou me machucar, vou tocar a palma da mão no ferro quente, vou me queimar, vou mexer na frigideira, vou derramar o óleo em mim. Essas coisas não acontecem? São as crianças, né? Acontece especialmente quando somos crianças, né? Porque estamos buscando os nossos limites. O ser humano necessita de limites. Deus agora está dando limites para um povo, é mais do que um ser humano, é uma nação. Precisa que isso aqui seja muito bem estabelecido. São pessoas que elas não têm necessariamente dentro de si as regras que elas realmente devem seguir. Está misturado com aquilo que eles viram entre os egípcios. Os egípcios recebiam povos de todo o mundo. Como era uma nação forte, era uma nação que exportava alimentos, então vinha gente de todo mundo para fazer comércio. Então, aquele povo, aquela nação de Israel, ela acabou envolvida com todo tipo de gente, com todos os tipos de culturas. Era necessário que, a partir de então, eles tivessem agora apenas uma ordenança. A lei de Deus, ela ainda não havia sido escrita, vai ser escrita com Moisés. Era passada por uma tradição oral. E Deus percebeu que agora precisava realmente estabelecer uma civilização mesmo, fazer a coisa com um corpo realmente, não necessariamente com líderes humanos, como por exemplo nós temos nossos governantes, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, ministros. Nós temos toda uma cadeia de coordenação dessas leis, beleza? Que determina a ordem social da nossa nação, nossa cultura. Deus estava determinando isso para aquele povo. Eles tinham que ter essa ordenança, só que não vinha de homens, isso vinha diretamente de Deus. Tá? Então, eles não tinham reis, eles tinham Deus. E isso bastava. Moisés, como um líder, já tinha deixado por escrito. Se Moisés morresse, estava escrito. Não tinha como se perder, era só chegar lá e ler de novo. Ok? Então, existia um código, um pacto que deveria ser cumprido. Cumpriu, vai dar tudo certo. Beleza? E isso não vinha de homens, o mais bacana de tudo. Então, vem a mim no monte e faz uma arca de madeira. Essa primeira arca que existiu não é aquela arca da aliança ainda. Essa arca da aliança, ela vai ser construída depois, a gente vai verificar isso quando nós meditarmos no livro de Êxodo. Mas essa arca da aliança, como nós hoje vemos, né, revestida de ouro, os querubins, aquela coisa toda, tudo aquilo vai ser preparado depois, algum tempo depois. Mas nesse primeiro momento, o que que acontece? Deus, ele não permite que essas tábuas sejam colocadas em qualquer lugar. Ele fala para Moisés, ó, prepara uma arca, que seria uma arca muito mais simples. A gente vai perceber aqui, é só uma arca de madeira, tá? E coloca ali as pedras e deixa guardado. Era algo muito mais simples. Depois o próprio Deus busca aperfeiçoar isso e ele cria o tabernáculo de Moisés, né? Que era o local
como se fosse um templo, como se fosse uma igreja de Deus ali no meio de Israel. Mas esse é assunto para outro momento. O importante é que a Arca da Aliança que nós conhecemos não foi de verdade a primeira arca a ser construída e conter a lei de Deus. A gente vê aqui que existe uma arca um pouco mais simples, né? Menos rebuscada, mas que era necessária, porque o próprio Deus mandou. Então, faz uma arca de madeira. E escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Então, quando Deus ele cria o código, ele entende que isso tem que ser preservado, né? Como eu acabei de falar, ainda que Moisés morra, esse código tem que ser preservado, esse código tem que estar lá, esse estatuto, para que sempre que as pessoas precisem, elas vão lá e consultem. Nós aqui no Brasil, nós temos a Constituição. A maioria dos países tem sua Constituição, que significa, né, um código, um conjunto de leis, de regras, né, determinando a criação da nação, os limites dos estados, limites das estados, das cidades, dos municípios, o que é o município, né, qual a configuração de um estado, forças armadas, tudo isso está ali, está no código, está ali. Tudo que importa para essa nação permanecer está ali. Pode morrer tudo que é tipo de presidente, tudo que é tipo de legislador, tudo que é tipo de governador. Porém, quando for necessário, a população sabe, pô, tá ali, ó, é isso aqui que a gente tem que seguir para a gente continuar sendo uma nação soberana, tal, tal, tal. Então, isso precisava ser guardado, isso precisava ser preservado, por isso a arca, por isso esse cuidado de Deus com a lei dele ser guardada, preservada, porque ainda que Moisés morresse, isso estava lá disponível para o seu povo, quando fosse necessário. E lembra que na meditação passada, a última vez que nos encontramos, eu comentei que essa segunda lei, ou melhor, as segundas pedras, elas foram escritas por Moisés. E a gente vê aqui que, bom, não parece que foi isso, parece que foi o próprio Deus quem escreveu. Mas, enfim, consulta comigo a passagem que a gente tem em Êxodo, no capítulo 34. Veja aí comigo. Todo mundo já chegou? Êxodo 34, no verso 27 e 28. Olha só. E o Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. Vocês estão estudando a Bíblia em versões diferentes, provavelmente da minha, talvez. Nas versões que vocês têm aí, alguma delas está escrito algo diferente do que eu acabei de ler? Se sim, pode levantar, no sentido de escreve estas palavras, porque não parece que é Deus que escreve, né? Ele está dando uma ordem para Moisés. Alguém está divergindo disso nas suas traduções? Vou entender que o silêncio de vocês é que não, é igual ao texto que eu tenho, não é isso? Então vamos lá, ó. E o Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Quando a gente lê esse texto, o que parece ser muito lógico pensar é que Moisés foi quem escreveu o texto. Deus falou, Moisés escreveu. Não fica isso para vocês? Se alguém pensa diferente, entendeu diferente, pode abrir o áudio aí e falar. Então, volta aí agora para Deuteronômio 10 e vamos seguir aqui o texto. E ele vai falar assim: e escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Já aqui, quem parece que está escrevendo é o próprio Deus.
Sinceramente, povo lindo, eu fiquei confusa aqui e não consegui chegar realmente a uma conclusão. Eu não sei se, de fato, Moisés acaba escrevendo ou se, de fato, é o próprio Deus que escreve, mas os textos parecem divergir nesse ponto, e eu não sei se nesse momento aqui, em Deuteronômio, é uma forma, talvez, alegórica de dizer que Deus está escrevendo porque ele está ditando, né? E Moisés acaba escrevendo. Sinceramente, tudo bem, isso não faz grande importância, mas é interessante que a gente saiba que isso existe na palavra, ainda que a gente não consiga compreender agora, tá bom? Eu não consigo entender por que que parece divergir a palavra. Com certeza ela não diverge, com certeza eu não entendi ainda, mas vale a pena a gente ter essa consciência para que a gente não venha ser pego de surpresa, né? Tipo uma pegadinha, alguém chegar, você não conhece a Bíblia, quem escreveu foi Moisés, quem escreveu foi Deus, não sei o quê. Então você vai perceber que em Êxodo está falando de uma determinada forma, e aqui em Deuteronômio está falando de outra forma. Mas, enfim, o principal é que Moisés teve que subir de novo no monte, e as mesmas leis foram dadas. E dessa vez, Deus, ele orienta que essas tábuas sejam guardadas numa caixa. Eu acho que ele ficou com receio, ou ele viu que talvez fosse frágil realmente, essas tábuas andarem por aí nas mãos, porque Moisés, quando chega lá embaixo da primeira vez, todo revoltado, fica as pedras no chão e as quebra. E não era vontade de Deus. Então ele sobe de novo. Vamos fazer o seguinte agora, Moisés. Tu não vai levar isso na mão e deixar de qualquer jeito, tá? Tu vai guardar para evitar quebrar. Porque era importante que esse código permanecesse. Isso não podia ser perdido. E a gente entende isso, porque funciona, inclusive, até hoje para as nossas vidas. Esse código, esses 10 mandamentos, nós usamos até hoje nas nossas vidas. Os 10, bonitinho, igualzinho está aqui, no passado, a gente usa até hoje nas nossas vidas, certo? E fiz uma arca de madeira de acácia, e talhei as duas tábuas de pedra como as primeiras, e subi no monte, levando as duas tábuas em minha mão. E ele escreveu nas tábuas conforme a primeira escritura. E aqui ele fala que Deus escreveu nas tábuas. E ele escreveu nas tábuas conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falou no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor as deu a mim. Então, a gente já viu esse momento em que o povo se reúne diante do monte, no monte descem densas nuvens, nuvens escuras, fica tudo escuro, um momento que parece mais que é noite do que dia, apesar de que isso aconteceu no dia, durante o dia. Então, o ambiente fica todo escurecido por causa das nuvens densas, o fogo fica dominando o monte fica fumegando, e Moisés lá em cima, o povo cá embaixo, Deus falando com a sua voz como um trovão, né, um barulho de trovão, o povo aqui embaixo morrendo de medo, e Moisés lá em cima recebendo toda a mensagem de Deus. Esse é o momento dessa assembleia que ele está citando aqui, tá certo? E me virei e desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que havia feito. Interessante que ele fez aqui a arca de madeira e de acácia. A segunda arca que vai ser feita, que é a arca que nós conhecemos, conhecemos não porque seja a arca original, né? Mas são réplicas dessa arca. Então, como nós conhecemos, a arca também é de madeira, madeira de acácia, só que toda revestida de ouro, certo? Ela é toda revestida de ouro. Essa daqui não. A gente vai ver bem simples, bem humilde, só madeira, tá bom? E me virei, desci do monte, coloquei as tábuas na arca que havia feito, e ali elas estão, como o Senhor me ordenou. E os filhos de Israel empreenderam sua jornada desde Beerote, dos filhos de Jacã, até Mosera. Ali, Arão, e ali Arão morreu,
e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, ministrou na função de sacerdote em seu lugar. Quando eles estavam nesse momento da Assembleia, em que a lei é dada, eles estão no meio do deserto, no Monte Horebe, no Monte Horebe, certinho? Monte Sinai, Monte Horebe, tudo igual. Eles estavam ali. E dali eles vão fazer determinados percursos, a gente já sabe, eles ficam meio que dando voltas no deserto, e nessas voltas no deserto, Arão, que era no momento o sumo sacerdote, acaba morrendo. Quem fica em seu lugar? Seu sucessor. Por que seu sucessor? Porque era assim que era para ser. Dentro dos levitas, né, o sumo sacerdote, ele, em faltando, né, morrendo, ficava o seu primogênito, e daí ia sempre dessa forma, tá bom? Então, a linhagem que nós teríamos dos levitas, dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes, seria uma linhagem que vinha de Arão. Sempre foi assim, tá? O sacerdócio araônico, como alguns costumam falar. Vinha tudo de Arão. Ah, e os outros, filhos dos outros, e os outros levitas. Beleza, era levita. Mas sacerdotes vinham da linhagem de Arão, certo? Então, Arão morreu, foi sepultado em um dado lugar. Eleazar, seu filho, ficou na função de sacerdote em seu lugar. Dali, seguiram viagem até Gulgoda, e desde Gulgoda até Jotbatá, uma terra de ribeiros de águas. Então, estão peregrinando aqui no deserto. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para que levasse a arca do pacto do Senhor. Então, a tribo de Levi, então, vai ser separada apenas para cuidar das coisas de Deus. Nesse momento, ele sinaliza, ele ressalta a importância de que só quem ficava tocando na arca, onde tinha a prova do pacto entre Deus e os homens e Deus, só quem podia tocar nisso aí eram os levitas. Temos a história de Uzá, que na boa intenção dele, a arca ia caindo de uma carroça e ele tentou segurar, na mesma hora ele foi fulminado e morto. Não importava a boa consciência dele, não importava a boa intenção dele. O que importava era a obediência à palavra de Deus. E ele desobedeceu, por mais que ele estivesse cheio de boas intenções. Ele não queria que a arca do Senhor caísse. Mas não, nenhum outro que não fosse levita poderia tocar na arca. E Uzá não era um levita. Vocês lembram desse momento, né? Desse acontecimento. Então, aqui, o Senhor determina isso. Os levitas vão ter essa responsabilidade. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para que levasse a arca do pacto do Senhor, para estarem de pé diante do Senhor, para o ministrar e para abençoar no seu nome até este dia. Então, esse momento em que eles ainda não entraram na terra prometida, está valendo, a regra é a mesma. Os levitas é que ficam responsáveis pelo cuidado espiritual dentro de Israel. Vamos lembrar que Moisés também é um levita, ok? Moisés também é um levita. E um levita muito especial, porque ele é um profeta, tá certo? Ele fala, o que sai da boca dele é como se fosse o próprio Deus falando através. E essa é a diferença entre o levita e o sacerdote, ou, perdoe, entre o profeta e o sacerdote. São levitas, nesse caso em especial, nem todos os profetas eram levitas, ao longo da história a gente vê isso, mas sim, muitos levitas também eram profetas. E aqui a gente vai ver Moisés. Qual a diferença entre o profeta e o sacerdote? Por que Moisés não fazia de tudo? Né? Por que Arão ficou com uma responsabilidade e Moisés com outra? Sim, porque eles são pessoas com papéis distintos, têm funções distintas. Então, o profeta é aquele que ouve de Deus e fala para o povo. O sacerdote é aquele que ouve do povo e leva para Deus. Então, o sacerdote é um representante do povo diante de Deus. O profeta é um representante de Deus diante do povo. Certo? Cadê? Sim, aqui.
E olha o finalzinho desse verso, né? Verso 8. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para que levasse a arca do pacto do Senhor, né? Uma função, para estarem de pé diante do Senhor, né? Duas funções, para ministrar, para o ministrar. Esse ministrar é adorar a Deus, ou oferecer os sacrifícios, ou oferecer as ofertas do povo perante Deus. Quem fazia isso? O sacerdote. Ah, não, eu quero ir lá, entrar no altar e fazer meu sacrifício. Não, não era assim. Quem fazia isso era o sacerdote. O máximo até onde a pessoa poderia chegar, ela estar lá com sua oferta, tá? E ajudar no sacrifício do animal, né? Na morte do animal. Mas quem coleta o sangue, quem oferece o sangue no propiciatório, quem pega o animal e coloca para queimar no altar, onde isso ia ser queimado, altar de bronze, quem faz esse papel aí já são os levitas, e especialmente o sacerdote que oferece os sacrifícios de adoração a Deus. Tá? Então, ele está aqui. E para abençoar no seu nome até este dia. Então, o levita, ele tem o papel de abençoar. Quando a gente vê o levita como uma função, e não necessariamente o levita como uma linhagem, né, de sangue, nós podemos nos enxergar como levitas. Então, esses levitas aqui tinham que ter linhagem de sangue, tá bom? Vamos espiritualizar a coisa e nós hoje somos como levitas. Nós devemos fazer isso aqui. Às vezes, nós representamos o povo diante de Deus. Quantas vezes você não intercedeu por alguém, não orou por alguém? Quantas vezes você não ofereceu ofertas por alguém? Às vezes, manhã chegava e pedia ofertas lá dentro de casa, né, entre os irmãos, a gente não ia para a igreja nem nada, mas de vez em quando ela chegava, não, dê 10 reais aí, ó, não sei o que, não sei o que, e ela botava no envelope, como se aquilo fosse uma oferta, né, dos filhos para apresentar diante de Deus. Enfim, a fé, né? Mas nós estamos aqui para ministrar diante de Deus, assim como também estamos aqui para abençoar as pessoas. Então, nós temos essa função espiritual. Não somos levitas de sangue, na carne, mas temos a missão do levita espiritualmente falando. Nós fazemos isso aqui também. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, teu Deus, prometeu a ele. Então, no momento em que é repartida a herança de Israel, Jacó, transformado em Israel, quando ele vai repartir lá sua herança entre os seus filhos, né, quando Deus ele vai permitir essa repartição, fica dirigido aos levitas a responsabilidade de cuidar das coisas do Senhor. Foi uma tribo escolhida para cuidar das coisas do Senhor. É algo interessante. Eu não vou pegar essa passagem agora, mas vou só puxar pela memória de vocês. Lembra quando Diná era filha de Jacó? Ela acaba sendo estuprada e ela acaba casando com o príncipe que a estuprou. O príncipe realmente gostou dela e desejou tê-la como esposa. Tudo bem que ele começou de uma forma completamente errada, né? Ele não foi pedir o consentimento para casar junto com o pai da moça, né? Junto com Jacó. Ele acabou abusando da menina. E quando ele faz isso, isso foi uma afronta terrível para Jacó e os seus filhos. E essa afronta foi tal que alguns desses filhos decidiram se vingar daquele rapaz. E no momento que eles vão se vingar, né, aquele momento onde eles acabam invadindo a cidade de Siquém e eles matam todos os homens lá, eles fazem uma verdadeira carnificina, inclusive matam o príncipe que desposou a filha deles, ou a irmã deles. No meio dos que decidiram fazer isso, estava Levi. Isso é uma prova de que Deus não olha para os erros do passado.
Levi, ele se levou amontinado, né? Se amontinou contra o seu pai, que o pai já tinha concedido a mão de Diná para o príncipe de Siquém, vai lá a casa e tá tudo certo, vamos esquecer o passado e é daqui para frente. Mas os filhos dele não, ficaram com aquela mágoa lá, aquela raiva, aquela ira sendo alimentada no coração, e eles decidem se vingar. E eles passam por cima da autoridade do pai. E quem está envolvido com isso? Judá, Rúben, Levi. Tinha um outro que agora eu não vou lembrar o nome. Isacar, não foi Isacar, não, não lembro, mas Levi, Rúben e Judá estavam envolvidos nessa rebeldia, né? Mas a gente vê aqui que Levi, ele acaba sendo separado para cuidar das coisas do Senhor. Alguém que era rebelde, que era violento, vingativo, rancoroso. Deus pegou essa pessoa, esse povo, essa tribo, para que pudesse cuidar das coisas do Senhor. E a herança deles era o Senhor. Rapaz, só de você ter um compromisso desse, ou como a gente poderia dizer, não é um cargo, né, um comissionamento desse, um chamado como esse, isso inspira em você uma responsabilidade, né? Eles, com certeza, Levi, sua tribo, eles foram transformados, sem dúvidas, foram transformados para estarem cuidando disso aqui. Um ou outro desviava da história, e quando eles desviavam, acabavam morrendo. Mas aqueles que eram perturbados no passado foram transformados e eles foram os cuidadores das coisas de Deus. Parece com nossas histórias, né? Pessoas perturbadas que se colocavam contra Deus. A gente pecava contra os homens e pecava contra os céus. Mas Deus tirou a gente daquele lamaçal do lodo, nos transformou e nos deu uma responsabilidade, um comissionamento que os anjos queriam fazer, né? Assim que diz a palavra, a gente tem um privilégio, um deleite, a gente não tem nem como mensurar, como falar a respeito disso. A gente não tem nem como falar sobre isso. Tamanha maravilha que é a oportunidade de sairmos do lodo e ministrarmos diante de Deus. Certo? Ah, por isso, Levi não tem parte na herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. E tudo bem, pessoal, que Levi, a tribo, eles não tinham um pedaço de chão, mas isso não significa que eles não trabalhavam, tá? Então, eles casavam, eles tinham filhos, eles constituíam famílias. Então, eles tinham seu momento, sim, de trabalhar para eles mesmos. Tinha o gadinho dele lá. Então, os sacerdotes, eles, sumo sacerdote e os sacerdotes, eles realmente viviam mais daquilo que vinha do altar. Então, a carne, as ofertas que eram trazidas, os dízimos das hortaliças, das plantações, eles viviam disso, tá? Mas não toda a tribo de Levi. Eles também trabalhavam, eles tinham lá um lugar onde eles cultivavam e criavam seus animais, mas não com a mesma proatividade, com o mesmo interesse das outras tribos. Eles não tinham lá o interesse de crescer, desenvolver, porque se eles partissem para se eles se inclinassem por esse caminho, certamente eles iriam negligenciar o seu chamado. Então, não é absurdo a gente pensar que eles devessem ser sustentados pelas demais tribos. E isso acontecia em parte, mas não completamente, tá bom? Não era assim. Eles também tinham lá o direito de trabalhar, mas eles não tinham possessões. Ah, essa terra é minha. Não, não era a terra deles. Tá? Eles estavam ali, ah, e faziam a parte deles também, tá certo? Para que a gente não ache que eles só viviam dentro do tabernáculo. Até porque não existia espaço dentro do tabernáculo para toda a tribo. O tabernáculo não era essa imensidão, certo? O tabernáculo era para o serviço de Deus. O altar de bronze, né, o altar de ouro, o altar de incenso, tinha lugar para tudo, né? O santo dos santos, o santo lugar, mas não para todos os levitas morarem lá dentro. Não era assim.
E se eles constituíssem família, que era normal e orientado que eles fizessem, onde eles iriam ficar. Então, eles tinham sim suas casas, etc., mas não possessões, né, não aquele pedaço de terra, como isso foi dado para Dan, Issacar, entendeu? Manassés, todas as demais tribos. E fiquei no monte conforme a primeira vez, 40 dias e 40 noites. E o Senhor também me ouviu naquele tempo, e o Senhor não quis destruir-te. Então, ele está conversando aqui com ah, os, os, o seu povo, né? E a gente já sabe que Deus desejou destruir Israel depois lá do bezerro de ouro. Ele desejou destruir todo Israel e fazer uma nova linhagem a partir de Moisés. Moisés o convence a não destruir o seu povo e, pelo contrário, cuidar daquele povo, vamos ter paciência, vamos recomeçar, vamos bater um papo aqui, Deus, e alivia aí a sua ira, tenha misericórdia, vamos cuidar desse povo. Beleza. E é isso que Deus vai fazer. E ele novamente dá as leis. O que eu acho interessante, o povo limpo, é que ele ficou no monte 40 dias, 40 noites. E é muito fácil você entender que 40 dias e 40 noites no monte não tem suprimento, não tem água, não tem água que chegasse. E outra, não tinha ninguém para levar água para lá. Ele ficou em cima naquele monte esse período de tempo. Ele não desceu para se alimentar e ninguém subiu para o alimentar, porque, inclusive, se alguém subisse, seria morto. Aquilo ali era um grande altar e era um lugar onde Deus determinava quem subia, quem descia. Não era assim. Não era a casa de mãe Chica. Aquilo ali era um lugar de reverência. Então, só quem subia ali era Moisés. E, de vez em quando, Josué ficava ali por baixo, mas não subia. Tá bom? Então, nesse momento, a gente vai perceber que Moisés estava em jejum. Ah, um jejum de alimentos, 40 dias, eu acho perfeitamente plausível que ele fosse capaz de suportar. Mas um jejum de 40 dias sem água, isso é muito complicado. Então, eu entendo que certamente houve algo sobrenatural com esse rapaz lá nos céus. Lá nos céus, ó. Lá no cume do monte, pertinho dos céus. Alguma coisa aconteceu. Deus o supriu de alguma forma. Não fala aqui que ele se alimentou, mas não dá para a gente pensar que não houve essa necessidade, né? Mas, de alguma forma, Deus o supriu. Por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque é comum a gente pensar que quando nós sacrificamos para Deus, e isso aqui era um sacrifício, quando nós sacrificamos para Deus, o momento de dor que nós passamos, parece que aquilo é absurdo. Mas quando a gente realmente se coloca na mão de Deus, a gente entende que Ele vai suprir as necessidades. E, por favor, eu não estou falando apenas de coisas monetárias. Eu estou falando, de verdade, é de fazer jejum. De você se abster de alimentos e você achar que aquele momento onde você passa fome, aquele é absurdo, é um sacrifício terrível, a pessoa desmaia, não sei o quê. Se você fizer o negócio com foco, Deus ele vai suprir suas necessidades, até porque você se coloca em espírito. E o espírito vai dar conta de suprir as necessidades do seu organismo, do seu corpo. Enfim, algo aconteceu de sobrenatural. Se a gente entra também nesse ambiente do sobrenatural, não tem como a gente duvidar de que Deus não vai fazer a parte dele. Deus ele vai fazer a parte dele. Deus sabe os nossos limites, pelo amor do Pai. Será que Deus não sabia que Moisés ia morrer de fome 40 dias lá em cima? Não vou nem dizer morrer de fome, tudo bem, mas morrer de sede, com certeza. Nosso organismo suporta bem 4, 7 dias no máximo sem água. Passou disso aí, a pessoa começa a delirar, né? O organismo vai entrando em colapso, os órgãos começam a parar, não tem como. O negócio fica estreito e vai via óbito. Né? Não estamos vendo aqui que choveu lá em cima, que ele coletou água. Não, mas algo sobrenatural aconteceu. Não fala que ele fez um churrasquinho, né? Deus supriu as necessidades desse homem, porque ele se colocou diante de Deus.
Então, se seu objetivo, quando você faz algum sacrifício para Deus, é agradar a Deus, é estar mais perto de Deus, pode ficar em paz de que Deus vai fazer a parte dele também. E ele vai suprir todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. Então, eu fiquei no monte, conforme a primeira vez, 40 dias, 40 noites, e o Senhor também me ouviu naquele tempo. O Senhor me ouviu, e o Senhor não quis destruir-te. Então, Moisés, ele conseguiu convencer Deus, ele conseguiu acalmar a ira de Deus e fazer Deus desistir de destruir, né, de querer destruir Israel. Nós somos capazes de mover a mão de Deus, mover o coração de Deus. Nós somos capazes também. É só de verdade estarmos com o coração contrito, sincero e imbuídos de fé. Imbuídos de fé. E uma fé que é sobrenatural, não é fé natural. Uma fé realmente que você entende que quando você está falando com Deus, ele ouve. Moisés, em momento nenhum, titubeou, né? Quando ele chegou lá diante de Deus, para dizer, pô, Deus, olha, não mata esse povo, não. Ele imaginou, Deus chega e te dá uma ordem, ó, faça aquilo, e você vai chegar e vai falar com ele, não, Deus, espera aí, não vamos fazer isso, não. Será que você realmente chegaria a esse ponto de contender com Deus, de discutir com Deus, de falar, Deus, você está errado? Será que alguma de nós teria, assim, essa coragem, esse destemor? Né? Às vezes a gente não consegue dizer não para o pastor, né? O pastor está aqui de junto da gente, aí ele fala, não, tem que ser assim. Aí a gente vê, meu Deus, isso vai dar errado. Tu tem coragem de ir lá e falar isso? Pô, pastor, não, tá errado. O senhor está pensando todo errado. Nada, você pode até tentar falar com ele, com o pastor, mas você vai criar um arranjo, um jeitinho. Isso com o homem. Você vai ficar cheio de temor para dizer se está errado. Imagina com Deus. Sabe? Então, Moisés realmente foi um cara fora da curva. Ele creu que ele poderia mudar a ideia de Deus. Se você também crer, se eu também crer, a gente vai ser capaz também de mudar a ideia de Deus. A gente tem um parente, um ente querido, que de repente só a gente quer, né? É querido porque só a gente quer, só a gente gosta. Mas a gente vê que o cabra é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a gente tem quase certeza que Deus não gosta. Deus já desistiu, mas a gente pode mover o coração de Deus, a mente de Deus e o braço forte de Deus para abençoar e transformar a essa pessoa, transformar a situação, curar, libertar e por aí vai. Entende? Nós hoje também somos capazes de fazer isso aqui, assim como Moisés. Agora, a diferença, ou talvez o que vale a pena ser ressaltado é Moisés, ele sacrificou por isso. Ele, ele não teve medo, ele se colocou diante de Deus e ele pagou o preço. Ele sabia que ele ia ser ouvido, mas ele pagou o preço. Fez o que tinha de fazer. A gente, para levantar, para atrair a atenção de Deus, levantar os olhos de Deus em nosso favor, ou fazer com que Deus incline os seus olhos em nosso favor, a gente tem que pagar o preço. O preço pessoal vai ser sempre fé com o sacrifício. A atitude de sacrifício vai estar sempre misturada com isso aqui, tá? O sacrifício pode ser um jejum, o sacrifício pode ser uma oferta monetária, o sacrifício pode ser um pedido de perdão, o sacrifício pode ser a liberação de um perdão, o sacrifício pode aparecer de várias formas, mas é algo que vai machucar a sua natureza, a sua carne, é algo que vai mexer com o seu ego. Isso é sacrifício. Então, é a fé junto com o sacrifício. Funciona desde os tempos antigos. E o Senhor me disse: levanta-te, segue a tua jornada à frente do povo, para que possam ir e possuir a terra que eu jurei dar aos seus pais. Então, ele levanta um líder no meio do povo e ele entende que sim, tem que haver um líder mesmo. Esse líder, nesse momento, é Moisés. A gente vai ver que mais para frente, um homem diz para Moisés, não foi nem Deus,
Foi um homem, olha, esse povo aí é um fardo pesado para você. Redistribui aí essas responsabilidades, divide um pouco essa carga, esse peso com outras pessoas idôneas como você. Não foi nem Deus que deu essa direção, tá certo? Mas o que a gente percebe é que Deus entende que há necessidade de haver lideranças. Mas por que não levantar qualquer líder? Por que tem que ser um líder que ouve Deus e fala pela boca de Deus? Porque esse povo tem que ser liderado pelo próprio Deus. Não dá para ser um presidente muito bem capacitado, um cara de nível superior, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, com títulos. Tem que ser uma pessoa temente a Deus. Por quê? Porque vai guiar esse povo em direção a Deus. Então, não importa o que vai acontecer, vai dar certo. Então, importava que esse líder, nesse momento, vale até a gente pensar. Lembra quando Moisés é chamado e ele fala: pô, envia meu irmão. Meu irmão é melhor do que eu. Meu irmão é mais capacitado que eu. Envia meu irmão. Bom, Deus coloca Arão como sumo sacerdote. Pô, abaixo de Moisés era Arão. Mas ele não coloca Arão como líder. Uns tempinhos depois, o que que a gente percebe? Arão, ele acabou cedendo aos apelos do povo. Ele não tinha uma mente forte, ele não era um cara tão determinado como era o Moisés. Deus, ele percebeu isso, porque Deus sonda corações, ele escrutina pensamentos, não é assim? Deus, ele é capaz de sondar a gente por dentro e saber até onde a gente pode ir. Deus não levantou Arão, ele levantou Moisés. E não porque ele fosse capacitado, mas porque ele reconheceu que Moisés tinha uma firmeza de caráter que, aliada a uma fé sábia, inteligente, ia fazer com que ele fosse um bom líder. O cara certo para guiar toda essa população. E é o que ele está fazendo até aqui, né? Então, me disse, levanta-te, segue a tua jornada à frente do povo, você sempre vai à frente, para que possam ir possuir a terra. Sem esse líder espiritual, eles não iam conseguir chegar à promessa. E agora, Israel, o que o senhor. Vou dar uma parada aqui. Quando a gente fala dessa questão de líder espiritual, por favor, nesse momento aqui, era Moisés. Quem é seu líder espiritual hoje? Quem tem que ser esse cara que vai à sua frente? Quem tem que ser essa pessoa que vai à sua frente? Não são pastores, não são bispos, não é sua mãe nem seu pai, é o próprio Espírito Santo. Quem tem que estar nessa posição de Moisés hoje é o próprio Espírito Santo. No caso, Jesus. Mas Jesus está lá no céu, à destra do trono do Pai, não é assim? Quem está aqui é o Espírito Santo. Então, quem tem que ser nosso guia? Quem é que tem que ir à frente das nossas batalhas? Em quem devemos confiar para alcançarmos tudo aquilo que precisamos, que necessitamos, desejamos? Então, quem tem que ir à frente é o Espírito Santo. Nessa época, não era o momento do Espírito Santo, que era a época da boca a boca com Deus. Está aqui Moisés, sendo usado por Deus para falar diante do povo o que sai da boca de Deus. Pronto, Deus falava com ele boca a boca. Aí a gente vai, nos dias de hoje, perceber que Deus fala com a gente aqui, ó, dentro, aqui dentro. Ele fala com a gente através do Espírito Santo. E ele vai nos dar a direção. Pode ir por aqui que vai dar certo. Pode abrir essa empresa. Pode pedir demissão. Não. Você pode tomar o remédio. Não. Pode abrir mão do remédio. Não. Pode fazer assim. Pode fazer aquilo. Investe nisso. Pode cuidar do seu filho assim. Pode corrigi-lo. Calma. Tenha misericórdia nesse momento. Pode perdoar. O Espírito Santo vai nos dando a direção. E é o nosso guia.
tá? Então, assim como Israel tinha naquele momento Moisés, hoje nós temos o Espírito Santo. Ah, Lília, o pastor e o líder, e o coordenador, são instrumentos de Deus. Mas quando você tem a sua necessidade, esses homens e essas mulheres que estão como líderes espirituais acima de você, com certeza não vão te ajudar no momento em que você mais precisar, porque são homens, são falhos. Uma hora a coisa vai dar ruim. Você não vai poder contar com eles sempre. Imagina um pastor, cara, com 500 membros. E esses 500 membros com 500 necessidades. Vou colocar aí cada membro com uma necessidade, mas são várias, né? E esse pastor conseguir dar conta disso tudo? Não, pô. Só um ser onipresente, onipotente, onisciente para dar conta disso tudo. Então, tenhamos em nossa mente que se precisarmos de um auxílio, a gente tem que buscar, em primeiro lugar, o Espírito Santo. Em primeiro lugar. Eu fico muito triste quando a gente começa a perceber pessoas que se apoiam no pastor e segura ali no pastor. Eu tenho pena do pastor. Porque ele está tentando fazer a obra de Deus, falar pela boca de Deus, mas não é suficiente. O cara tem que carregar as pessoas nas costas. E é óbvio que isso não vai funcionar. É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que a pessoa vai se frustrar, cedo ou tarde. É óbvio que essa pessoa vai se afastar de Deus. É óbvio que essa pessoa já está afastada de Deus. A pessoa não é capaz de se conectar com Deus e ouvir a voz de Deus. É óbvio que essa pessoa está afastada de Deus. Ou você tem dúvida disso? Né? Uma coisa é você pedir um conselho uma vez ou outra, pela experiência que aquela pessoa tem de vida, caminhada, jornada com Cristo, mas outra coisa é você todo dia estar lá no pé do pastor. Então, mostra uma desconfiança absurda do Espírito Santo. Você não confia no Espírito Santo. Ontem eu falava com uma cliente minha, caramba, ela é mais velha de igreja do que eu, mais velha de igreja do que eu. E ela foi tomada de medos e temores, que é uma coisa absurda. Ao ponto de hoje ela temer sair de casa. A gente chamaria o que isso? Crise de pânico. Não é não? Isso é pânico, pô. A pessoa está dominada pelo quê? Um demônio, não era o que a gente falaria? Pô, essa pessoa é mais velha de igreja do que eu. Aí essa criatura começou a fazer terapia. Aí começou a se envolver com terapia quântica, holística, yoga, mantras. Isso é alguém dentro da igreja. É alguém, hoje, nosso povo, dentro da nossa igreja. E aí eu comentei com ela, isso é uma total falta de confiança no cuidado do Espírito Santo. Não, Lília, mas, puxa, quando a minha terapeuta falou que eu devia respirar e me acalmar, eu comecei a fazer isso. Caramba! Mas Deus não manda fazer isso também na palavra? Ele me diz para a gente ter calma, ter paz. Não, Lília, mas é porque eu não confio na pessoa dirigindo, e eu fico com medo, e eu não consigo mais andar de carro com fulano, com ciclano. Aí ela disse que quando eu estivesse dentro do carro, que eu andasse em tal postura, que eu respirasse de tal forma, e aí agora eu consigo andar de carro. Caramba, precisou uma pessoa do mundo que é espírita dizer para você ter calma, ser centrada, quando o Espírito Santo fala, não temas, 1 bilhão de vezes na Bíblia. Tá, 1 bilhão é exagero, mas enfim, precisa de outro auxílio. Então, essa pessoa ela está tirando a confiança dela de Deus. E de uma forma sutil, o diabo está ganhando a confiança dela. Foi isso que eu disse. Olha, o diabo, quando ele vem, a gente já sabe, né? É uma retórica bem antiga que a gente fala. O diabo não vem de chifre nem de tridente. Não é assim? Ele não vem com aparência de diabo. Ele vai vir com aparência de algo bom, de ajuda,
de amor. Ele vai vir com aparência disfarçada. E quando menos esperar, a senhora vai estar acreditando que aquilo ali funciona mais do que o próprio Deus. E a senhora vai se afastar da igreja. A senhora vai se afastar completamente de Deus. Não, não, não vou não, não vou não. Pois é. Bilhões de pessoas já disseram isso um dia. Nunca vou me afastar de Jesus. E hoje, quem está vivo ainda, se não já morreu e está no inferno, quem está vivo ainda está padecendo e gemendo no mundo, querendo voltar para a presença de Deus e não consegue. É uma forma sutil do diabo trabalhar, certo? Ah, Lília, você tem alguma coisa contra yoga, contra terapia quântica? Meu irmão, tem um negócio de um mantra, fica lá, tu acha que isso é normal? Jesus, quando ele disse para a gente orar, ele falou para a gente não usar de vãs repetições. Imagina lá ficar fazendo barulho de, sei lá, motor de carro. Isso é loucura, cara. Isso é enganação, enrolação. Terapia quântica, né? Constelação familiar. Gente, isso é espiritismo. É você mexer direto com espíritos, com demônios. Não brinca com isso, não. Viu? Não brinca. Você precisa de um médico, você precisa de um tratamento, sua alma está ferida, você tem trauma, você não consegue lidar bem com tal e tal situação. Busca, em primeiro lugar, o seu líder, aquele que vai à sua frente, para te entregar de mão beijada todas as vitórias. É o Espírito Santo. É ele quem nos cura. Quando a gente pega uma pessoa deprimida, né, o que a gente fala? Olha, só tem um para preencher seu vazio, é o Espírito Santo. Como é que a gente, dentro da igreja, vai procurar preencher o nosso vazio com alguma coisa lá do mundo, com alguma coisa de fora, com a sabedoria do mundo? Gente, desde quando o mundo é sábio? Se essa sabedoria não vier de Deus, a gente está lascado. A gente vive no engano, vive dando cabeçada. Se bate toda hora, tropeça em pedra. Toda hora. Eu não estou falando isso de uma forma literal, eu estou falando isso de uma forma realmente alegórica. Toda hora a gente toma um tombo, toda hora a gente faz uma besteira, se a gente não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. É ou não é verdade? Tá? Então, enfim, levanta-te, segue a tua jornada, vai à frente desse povo, para que possam ir possuir a terra que eu jurei dar aos seus pais. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti, apenas que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, que o ames, que o sirvas ao Senhor, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que Deus quer? Ele quer exclusividade. Não é isso que você, mulher casada, quer do seu marido? Exclusividade. Você não quer que ele. Você não quer dividir ele com ninguém. Às vezes, você não quer dividir ele nem com excesso de trabalho. O marido chega, traz trabalho para dentro de casa de noite. Pô, peraí, é o momento família. Como assim? Vou ter que te dividir com o trabalho? Tu não quer dividir nem com o trabalho. Imagina Deus dividir a sua adoração, seu amor, seu zelo com outro Deus, com outras crenças, com outras confianças, com outras crendices. Pô, Deus fica revoltado. Aí, essa pessoa em particular, que faz parte do nosso meio, que é um exemplo entre milhares, gente, milhares, tem muita gente na igreja assim, que virou religioso, vai, bate o ponto e acha que estar na presença não, estar presente em um salão com muitas pessoas falando em nome de Deus, isso é suficiente. Não é, isso não é adoração, isso não é santificação, isso não é conversão, isso é enganação. Se não há de verdade uma transformação no interior, pelo amor de Deus, a gente está perdendo tempo nesse mundo e perdendo tempo da igreja, perdendo tempo.
Realmente a gente tem que confiar em Deus. Então, qual é a orientação mais sábia para a gente dar para alguém que está perdido? Busca a bússola, caramba. Vai ler a Bíblia. Vai buscar o Espírito Santo. Você não vai ficar sem resposta. Não tem como. Deus vai falar com você. A não ser que você não queira ouvir, né? Tem isso. Você está tão obstinado que você não quer ouvir. É que nem petista. O povo da esquerda sabe que Lula roubou. Lula é corrupto, Lula é ladrão. Todo mundo sabe as qualidades ruins de Lula. Lula é idólatra. Lula é encostado lá, o Zé Pilintra. Todo mundo sabe, pô, que o cara é mau caráter. Todo mundo sabe. Mas as pessoas são apaixonadas por uma ideia. E elas simplesmente não querem abandonar essa ideia. Estão obstinadas. Não, não, ele é do povo. Ele é do povo. Que povo, gente? O cara vive como Marajá. O cara vive como Marajá, te dá esmola. Qual é a esmola? A gente aqui não, né? Lá ele. Fica dando esmola para o povo. E o povo continua na miséria. Bolsa Família, Vale Gás, auxílio, sei lá que desgrama. Pelo amor de Deus, um monte de injustiça, um monte de injustiça. Mas o cara não enxerga que ele está cometendo um grande erro, achando, acreditando e confiando nesse homem como salvador da sua vida. É um engano. Mas a pessoa não quer abrir os olhos, porque tá aí, para todo mundo ver que o cara é corrupto, não é? Ou só não vê que não quer. Então é isso aqui. A pessoa só não reconhece que está afastada de Deus se ela não quiser. A pessoa só não ouve a voz de Deus aqui lendo a palavra se ela não quiser. Se ela decididamente, obstinadamente, não, não entendi, não entendeu porque não quer entender, né? Porque se desejar entender, você pode ser analfabeta, você vai compreender, Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai fazer essas letras saltarem dos seus olhos e vai fazer com que isso tenha sentido e te ensine alguma coisa. Não tem como. Né? Então, é uma questão de obstinação, teimosia, rebeldia profunda. Não quero mudar minha forma de pensar. Né? As paixões do ser humano. Não, isso aqui para mim está certo. Não quero sair, não quero mudar disso aqui. Para mim, isso aqui satisfaz. Então, toda verdade que for dita vai entrar por um lado e sair pelo outro. Se é que vai entrar, né? Às vezes nem entra. Então, tudo que eu quero, ou melhor, né, Israel, tudo que o Senhor quer, o que ele exige, está escrito na sua versão algo parecido, né? Exige. Ele não está pedindo, não é um pedido, é uma ordenança. Deus exige da gente que a gente o tema. Ele exige da gente um respeito tal que a gente tema desagradá-lo, que a gente tema a mão forte e poderosa dele, a gente tema, né, o vozeirão dele no nosso pé de ouvido. A gente não quer ouvir reclamação, né? A gente tem que temer isso. Não, não quero ouvir reclamação de Deus. Se eu ouvir uma reclamação dele, eu vou ser fulminada. Eu quero agradar, eu quero ouvir a voz mansa e suave dele aqui dentro do meu coração. Eu quero sentir, ó, o abraço dele me envolvendo, o cheiro dele. É isso que eu quero sentir. Eu quero paz, eu quero aconchego, eu quero amor. Então, eu vou temer e não vou, de forma alguma, ferir esse Deus. Não vou. Temor, temor. Temas o Senhor, ande nos seus caminhos. Andar no caminho não é andar em um espaço físico, é obedecer, praticar os seus mandamentos. E que o ames. E esse amor não é sentimento, é uma decisão. Dedicar a sua vida a esse Deus. Morrer, se preciso for, por esse Deus. E que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, quando você se colocar para servir a Deus, que seja realmente com toda a intensidade da sua vida, da sua existência. O que que você tem de verdadeiramente seu, seu corpo e sua alma. Use o que é verdadeiramente seu, com todo o seu fervor, com toda a intensidade, para servir esse Deus. É uma exigência, não é um pedido. Que guardes os mandamentos do Senhor, grave, guarde, pratique, e os seus estatutos que te ordeno este dia para o teu bem. É só isso. Só isso. Não, mas só isso é muita coisa. Mas é só isso. O resto é o resto.
Eis que os céus dos céus, ou melhor, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. A terra também, como tudo que nela existe. Somente o Senhor teve deleite em teus pais para amá-los. E ele escolheu a sua semente depois deles, vós, acima de todos os povos, como é neste dia. Deus, não foram os outros deuses, não foi Satanás, não foi Baal, não foi Dagon, não foi Iemanjá, não foi Oxum, não foi Santo Antônio, não foi Virgem Maria, não, foi Deus quem te amou, foi Deus que cuidou e te trouxe até aqui. Ele amou seus pais e te amou, amou a semente de seus pais, amou você. Ele te amou, te trouxe até aqui. E até aqui ele segue te amando. Não, não é uma emoção. Estamos falando de uma decisão. Eu decidi amar esse povo, guardar esse povo, cuidar desse povo. Ainda que fosse rebelde, às vezes eu me estresse, bom, vou continuar cuidando desse povo. Até hoje ele cuida, viu? Portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não sejais mais obstinados. Então, se ele está dizendo que é para esse povo não ser obstinado, é porque esse povo era obstinado. Talvez não essa nova geração, mas ele está usando como exemplo Israel como um todo. Israel foi obstinado. Israel pesou em contender com Deus inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Circundai o vosso prepúcio. A ideia da circuncisão, que todo mundo aqui entende o que é, né? O corte do prepúcio da glande, né? Do pênis do homem. Então, quando corta aquilo ali, a pelezinha que fica, o remanescente, ele fica parecendo uma aliança, um anel na glande do pênis. É um símbolo essa nossa aliança aqui, ó. Você casada aí, você usa. É um símbolo, é uma aliança, é o sinal de um pacto. Isso aqui é para nos lembrar que nós temos um pacto de fidelidade e de amor com uma determinada pessoa, nosso marido, e por consequência, a nossa família. Quando o homem, ele circuncidava o seu membro, o objetivo era mostrar para todo mundo, inclusive para Deus, que ele tinha um pacto, uma aliança com Deus. E que todo aquele que fosse gerado a partir dele, da sua semente, do seu esperma, todo aquele que fosse gerado dele, já seria filho de uma aliança. Era a mulher quem ia gestar, mas ele já saiu do homem sendo uma aliança com Deus, uma aliança. Então, a ideia era de que isso fosse passado através das gerações, como um sinal de que não podemos esquecer do nosso pacto com Deus. Não podemos esquecer. A ideia do circuncidar o coração é criar uma aliança no coração. Claro que esse coração não é esse membro pulsante que está aí no seu peito, por favor, não pense isso. Mas esse coração tem o sentido de alma, né? Você circuncidar a sua alma ao ponto de colocar nela um sinal, uma marca de que você tem uma aliança com Deus, um pacto de fidelidade e amor. Foi o que ele exigiu aqui. Um pacto de fidelidade e amor. Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Nós não subornamos Deus, a gente não barganha com Deus, a gente negocia com Deus. Eu concordo, a gente negocia. A gente consegue fazer negócios com Deus, usando a nossa moeda de troca como que é a fé. A moeda de troca no reino dos céus é a fé. A gente negocia com Deus. Quanto de fé você demonstrou nessa sua oração? Quanto de fé realmente há
para que você faça Deus se levantar do trono, levantar a sua mão em seu favor, dar ordem aos teus anjos em seu favor, inclinar os seus olhos para te ver, inclinar os ouvidos para te ouvir. Quanto de fé você imbuiu nessa ação, nessa atitude? Quanto de fé você colocou no seu sacrifício para que você realmente chame a atenção de Deus? Isso aí é o que determina. Isso não é barganha. Isso é uma negociação. O que ele está falando aqui é de recompensa, você querer comprar Deus. Aí não, esquece, ninguém compra. Não, mas eu vou dar muito dinheiro, esquece. Ninguém compra Deus. Pelo amor de Deus, Deus tem tudo, né? Não tem por que ser comprado. Não tem por que ser comprado. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, as pessoas mais desamparadas e desprezíveis dentro de uma sociedade. Pessoas que, de repente, não vão conseguir ser úteis para nada. De repente, o órfão é muito novinho, vai servir para quê? Criança. A criança só serve para consumir, né? Precisa de cuidado, precisa de alimento, precisa de toda uma estrutura, né? Para que ela possa crescer e ser útil. A viúva, meu Deus, a viúva já está com o pé na cova, né? Não tem forças para trabalhar. O homem, ainda que velho, caramba, ele continua tendo alguma força. A mulher, ela vai perder essa força muito mais rápido. A mulher ficar viúva era terrível e ainda é, digamos, né, de passagem. Mulher viúva, ela precisa de cuidados. Não que o homem não precise, né? Mas a mulher sempre é mais, sempre há uma necessidade maior de ser cuidada. Sempre vai haver uma fragilidade maior, uma vulnerabilidade maior em torno de uma mulher envelhecida. Ah, mas ela é uma viúva jovem. A gente viu em Timóteo que a viúva jovem tem que ir trabalhar, tem força, tá? Tem disposição. A viúva jovem vai trabalhar. Mas essa viúva aqui, que precisa de cuidadinho, não, essa é aquela, né, vovozinha, tá mais para lá do que para cá. Pois Deus toma conta dessas pessoas. Ele não acha que são pessoas que não vale a pena ser cuidadas, que não vale a pena investir nelas. Não, ele está deixando claro. Deus não faz acepção de pessoas. Do mais inútil até o mais útil, todos eles vão ser abraçados por Deus. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ele ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Ele cuida. A ideia de provisionar, né? Deus provisionar, entrar com provisão, não é absurda, Deus surpreende. Caramba, Moisés ficou 40 dias, 40 noites lá em cima do monte, e ele não precisou de uma barrinha de cereal. Ele não levou uma cenoura no bolso, ele não levou um cantil de água. Ele foi suprido pelo próprio Deus. Todas as suas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Ele foi suprido por Deus. Portanto, amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. A ideia do amar o estrangeiro é você se colocar no lugar do outro, né? O estrangeiro normalmente é meio que repudiado. Tá? Eu ia falar uma coisa, mas Jesus falou, não fala não. Mas o estrangeiro, ele nem sempre é bem visto dentro de uma nação. Nem sempre ele é bem visto dentro de um outro povo, né? Ele vai ser meio que, vai haver um preconceitozinho, vai ser meio rechaçado, meio desprezado. Deus está falando, olha, você já foi desprezado um dia, mas você foi cuidado. Então, se coloque no lugar do outro, tá? E cuide. Então, teve o tempo bom de Israel no Egito? Teve. Teve lá seu pedaço de chão, teve suas pastagens, viveu lá em paz, comeu, bebeu, tá de boa. Mas teve um momento que ele virou escravo. E ainda que ele fosse escravo ali, veio Deus e cuidou. Então, diante dessa situação, você vendo alguém que há necessidade, não precisa ser necessariamente estrangeiro, né? Pode ser um estrangeiro da fé, pode ser alguém que realmente não seja uma pessoa da fé, pode ser um incrédulo, pode ser um budista, pode ser um candomblezeiro, pode ser, mas se ele está em uma situação difícil, olhe com misericórdia. Se está no seu poder ajudar, ajude. Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás.
A ele te apegarás e jurarás pelo seu nome. Ele é o teu louvor e ele é o teu Deus que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que os teus olhos viram. Os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas, e agora o Senhor fez com que sejais uma multidão, como as estrelas dos céus. Lembra que tem uma parte em que Deus fala com Abraão que o povo dele será numeroso como as estrelas no céu, e inclusive numeroso como a areia do mar? Ele não fez aqui essa consideração como se fosse areia do mar. Por quê? Isso não é à toa, pessoal, né? Deus não deixa as coisas escritas à toa. Isso tem um sentido. A ideia de uma linhagem sair de Abraão e ser numerosa como a areia do mar nos leva a pessoas que não estão conectadas com as coisas do céu. São numerosas, mas está aqui no chão, está aqui nas coisas da terra. Ele comparou com as estrelas dos céus. Pessoas que estão com o seu pensamento, a sua mente, acima, nas coisas de Deus, nos céus. Esse povo aqui, em particular, é o povo que de Israel e aquele povo que nasceu de Deus. Nós podemos nos considerar estrelas do céu. Podemos. Por quê? Porque nós hoje vivemos para as coisas de Deus, né? Tem gente que vive aqui na Terra. Quando ele faz essa comparação lá em Gênesis, ainda, eu imagino que ele está falando da linhagem de Ismael, que acaba se desviando e para de adorar o verdadeiro Deus para adorar o Deus que eles criaram na cabeça deles, né? Alá, que foge totalmente do Deus criador de todas as coisas. Parece alguma coisinha, mas não é igual ao Deus que criou todas as coisas, o verdadeiro Deus, certo? Mas esse povo é muito numeroso. Muçulmanos, islãos, árabes. É um povo numeroso? Muito numeroso. Igual a areia do mar. E onde eles entram, eles se proliferam, né? Pior do que rato. Não é verdade? Mas esses daqui não. Seus pais desceram do Egito com 70 pessoas. E agora o Senhor fez com que sejas uma multidão, como as estrelas dos céus. É uma multidão de um povo separado para servir a Deus, para as coisas do alto. Então, povo lindo, é isso aí que a gente tem para hoje. O nosso tempo ficou um pouquinho esgotado. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, duas palavrinhas, pedir aqui para pelo menos duas aí conversarem com a gente, tá bom? Então, vou pedir aí para Dona Rosa Pereira, mas com brevidade, viu, Dona Rosa, com brevidade. Gostaria de ouvir aí a senhora. Ou Dona Rosa dormiu? Tá repreendido isso aí. Não, pegar uma água. Bom, é uma passagem muito interessante que nos reporta ao cuidado de Moisés com o povo, né? E também nos fala também sobre a desobediência, né? Do povo que Deus tanto cuidou, tanto tratou, né? E eles desobedeceram, fizeram do jeito deles. Então, eu trago isso para o nosso dia a dia, para a gente que está na igreja, que a gente vê tanta coisa, né? Eu digo assim, eu estou na igreja aqui de Lauro, mais ou menos uns 8 anos, e já vi gente entrar, gente sair, vi pessoas, eu sempre digo assim, aquelas pessoas que estão muito, que chegam ali no altar, que grita, que isso, que aquilo, que se exalta, você vê que é puro sentimento. Logo depois, você não a vê mais. E aí você fala assim, meu Deus, cadê aquela mulher que tanto estava aí tão dizendo que estava em Cristo, que estava em Deus, que isso, que aquilo outro, e cadê ela? Sumiu, desapareceu. Tinha uma até que era até advogada ela, e ela sumia toda a fogueira santa. Ela começava aquela coisa, falava com todo mundo, e orava, ia direto para a igreja quase todos os dias. Quando chegava na fogueira santa, cadê ela? Sumiu. Então, aí a gente vai
observando, né, as pessoas que entram e que saem, e que a gente vê que pessoas que querem fazer barganha com Deus, que acha que vai entrar na igreja, vai lá, vai orar, vai se batizar, e daqui a pouco os seus problemas estarão todos resolvidos. E não é bem assim. A gente sabe que é um caminho que a gente resolveu, e para você resolver, eu sempre digo assim, ó, tem que nascer dentro de você, tem que ter aquela intenção, eu quero que Deus esteja na minha vida. E eu vou passar, eu sei que vai vir muitas guerras, perseguições, decepções, fofoca, inveja, tudo, mas eu quero esse Deus na minha vida. E a gente vê pessoas que não vai conseguir. Quando a gente conversa, a gente vê a fragilidade, aquilo que a senhora falou a respeito de estar pendurada no pastor. Nossa, a gente vê isso muito. Muito, 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 muito. Termina ali o culto ali, já está tudo lá na fila, falando com o pastor. Eu disse, meu Deus, não entrou nada então, né? Não entenderam ainda, né? E eu fui aprendendo muita coisa. E às vezes a gente dá vontade de ir lá, dar uma sacudidela. Às vezes eu faço isso à noite. Trabalho da corda, não é bem assim, não. Você escolheu, essa semana eu estava conversando com meu irmão, né? E ele falando, ele fica falando que ele está fraco. Eu estou fraco. Para com isso. Está fraco, vai procurar Jesus, vai orar, vai jejuar, de madrugada acorda, ora até você sentir que você está forte. Porque a oração ela tem poder. E para de ficar de cabide em cima de mim, porque eu já te disse o caminho. Agora cabe a você seguir. Eu não vou vivenciar a sua vida e nesses problemas. Eu estou dando a direção, entendeu? Você tem as armas, tem as armaduras que Deus nos ensina através da palavra. Então, vá para a palavra, para buscar. E aí ele falou: Você acha que eu devo me batizar de novo? Eu disse: Rapaz, eu acho que você tem que rever o que você quer de verdade, né? Se você quer buscar esse Deus, você sabe que você vai passar por um bocado de coisa, de guerra. Ah, o pastor falou que vou passar por um monte de guerra. Eu disse, aí, pois é, está dizendo que você está fraco. Então, meu filho, eu não sei se você vai conseguir, porque você não está nem no meio do caminho ainda, já está dizendo que está fraco, porque vê muita coisa. Então, assim, esse capítulo de Moisés, né? Poxa, eu ia ficar imaginando Moisés, né? Sobe ao monte, fica 40 dias, 40 noites, jejuando. E quando desce, encontra aquilo ali. Deve ser uma decepção muito grande. Ah, imagine para Moisés, foi essa decepção, imagine para Deus. A decepção é grande, grande demais. Aí Deus fala: Eu tirei aquele povo do cativeiro, dei tudo o que eles precisavam, e o que eu peço para eles é muito mínimo para você entrar na Terra Prometida, mas você acha aquilo grande. E a gente vive isso hoje, né? É muito mínimo o que a gente vive. Eu vou contar um testemunho meu, né? Eu até dei esse testemunho hoje na igreja, que eu tinha uma causa na justiça de 18 anos, mas eu nunca desisti dessa causa. Eu nunca desisti, porque eu sempre pensei assim, meu Deus, o homem ele pode fazer muita coisa, mas o Senhor pode fazer muito mais. E outra coisa, eu nunca fui buscar essa causa por bens financeiros, mas pela justiça de Deus. É a justiça. Eu sempre dizia assim a ele, não é o bem material, Senhor, né? E a gente, na palavra diz que a gente tem que buscar a Deus, né? Em primeiro lugar, e a tua justiça e as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu vivo isso. Eu disse, eu vou buscar a Deus, mas a gente não pode, nós como servos do Senhor, ser subjugados por Satanás e perder essa justiça de Deus.
Essa causa, dona Lília, eu tive que trocar de advogado 5 vezes, porque todos eles foram propinados pelo banco. Ao invés de me defender, estava defendendo o outro lado. E eu fui trocando, trocando. Essa causa foi 2 vezes arquivada, sem me pagar. Essa causa foi até lá em cima, no último Última instância. parte do tribunal. E sim, para poder. Aí disse: você ganhou. Aí desceu para o cartório. 4 anos no cartório para me pagar. E eu disse: meu Deus, o que é isso? E me chamando para o cartório para fazer acordo. Eu disse: eu vou fazer acordo como, gente? Se vocês já passaram pela última instância do tribunal. Pense uma coisa difícil. Pense uma coisa difícil. Eu disse: olha, Satanás, eu não vou desistir. Você é persistente, mas eu estou também. Eu orando, buscando, mas em nenhum momento eu me desfaleci. Ele disse assim: vai acontecer na hora que o senhor quiser, na hora que vier, tá bom. O que vier também tá bom. Mesmo que venha pouco, eu não almejo nada grande, mas eu almejo a sua justiça perante isso aí. E aí foi. Aí eu troquei de novo de advogada, coloquei a minha cunhada, aí eu disse: agora ele não propina, porque agora é minha família. E aí ela começou a lutar, saiu o alvará. Depois que saiu o alvará, ainda ficou quase 15 dias lá no cartório, rolando. Aí eu disse: ó, eu vou entrar em oração. Esse é entrar em oração. Aí eu estava falando, pastor, do sábado, eu passei 14 dias dormindo no pano de saco, orando de madrugada, orando de manhã, orando de madrugada. Eu disse: ó, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Vai fazer. Já o Senhor não dá, o Senhor não faz obra pela metade, milagre pela metade, vai acontecer. Aí quando eu estava no. Quando foi ontem, anteontem, eu estava no mercado, aí meu marido, minha irmã disse que você passa seu Pix. Eu disse: é mesmo, a causa saiu. Eu tinha certeza disso. Eu sei o Deus que eu sirvo. E aí eu vejo muitas pessoas com seus problemas, às vezes são problemas até pequenos, que fazem um turbilhão grande, enorme, e que desiste, caminha, quando está perto de receber a benção, não vai conseguir não, eu desisto. Aí eu disse: gente, foram 18 anos, eu nunca desisti, eu não desisto de nada na minha vida, nada, eu vou até o fim. E eu sempre digo: a fé, ela move montanhas, está na palavra. Aonde que a palavra de Deus não vai se cumprir? Vai se cumprir. Então, a gente vê isso aqui, a gente vê a igreja, a gente vê o nosso dia a dia, quantas pessoas desistem e volta para o mundo e faz pacto com o diabo, volta para a macumba e esqueceu tudo que aprendeu e quando vai ver está todo desgraçado lá no mundo. E é isso que eu entendi. Tá ligado. Ó, quando eu falo para Dona Rosa ser sucinta, não dá não, mas eu não consegue. Pessoal, então, como o tempinho tá bem extravasadinho, vou pedir aí só para a Viviane fazer a oração final, tá bom? Aí Viviane dorme também, só Deus. Ó, não dormi, não. Não Boa. dormi, não, gente. Eu tô aqui observando tudo, prestando atenção. Foi aqui o celular. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui reunidas em Teu nome, através da Tua palavra, meu Pai, que a Tua palavra é aquela que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. É a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que nos dá a Tua direção, meu Pai. Que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, como foi esse capítulo 10, meu Pai. Confiança no Senhor, meu Pai. Que o Senhor nos venha nos revestir da tua confiança, meu Deus, da tua sabedoria, da tua direção, meu Pai.
Que o Senhor abençoe, meu Deus, esse grupo. Abençoa a família de cada uma de nós, meu Pai, que não conhece o Senhor. Que o Senhor abra o entendimento, abra o nosso entendimento. Amanhã será o dia da nossa consagração, meu Pai. Que o Senhor venha nos preparar nossa mente e o nosso coração, meu Pai, para recebermos a tua unção, meu Pai, o teu poder, a tua direção, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, porque nós somos pecadores, meu Pai, mas nós estamos aqui diante de Ti, meu Pai, buscando, meu Pai, a Tua face, buscando a Tua palavra. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, nos direcionar, meu Pai, para o alvo, porque o alvo é a nossa salvação. Não é nada aqui desse mundo, não, meu Pai, é a nossa salvação. Que nada venha nos tirar disso, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos guardar, nos guiar, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, abençoe esse grupo a cada dia mais, fortalece, meu Deus, a vida de cada uma dessas meninas que estão aqui as demais que não puderam estar presentes, que o teu poder venha alcançar, meu Pai, porque o Senhor tem um propósito conosco, meu Pai. Nós estamos aqui reunidas para entender a tua palavra, porque o Senhor tem um propósito para isso. Então, meu Pai, que o Senhor venha nos consagrar, meu Pai, venha reservar para a gente esse propósito, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço, meu Senhor, em o nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então é isso aí. Até a próxima meditação. Tenham uma excelente semana a todas vocês. E amanhã, que Deus acrescente unção nova sobre cada uma de nós que estará participando dessa consagração toda especial. Deus abençoe. Até a próxima.